Se encerra mais uma rodada no Brasileirão e viemos aqui para dar nossa opinião, para dar o nosso olhar, a nossa crítica de como foi mais uma rodada do nosso campeonato nacional, o que teve de relevante, times que ficaram a desejar, times que produziram demais, que estão enchendo nossos olhos. Então, uma rodada com algumas decepções, outras com surpresas e outras com partidas agradáveis e agitadas. Foi essa mais uma rodada do Brasileirão. Como no vídeo passado a gente tratou mais a fundo o pré e o pós-jogo do Palmeiras que a gente pode falar é que tem que haver mudanças e evoluções. Se não for do comando técnico, se não for dos jogadores em campo, tem que ser, metaforicamente falando, ou dos jogadores que tem que mudar, ou eles pessoalmente, ou a atitude em campo, que se troque os jogadores. Eu mesmo pensei que com o título paulista o Palmeiras poderia dar mais chance para a molecada da base. Falo mais molecada, tipo mesmo, tipo, colocar o Alan, que sempre é muito bom, o Wesley, deixar fixamente o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino. Gabriel Menino que é volante, não é ponta pela esquerda, Luxemburgo. Tá gostando de querer inventar e tirando o jogador que é bom de bola de sua característica e cobrar um jogador que está fora do que ele sabe fazer é complicado. Ficou devendo um pouco contra o Fluminense, mas o Palmeiras como um todo tem que mudar. A comissão técnica, o jeito de se jogar futebol. Então o Palmeiras ficou muito previsível. E foi, dito que surpreendido pelo fraco Fluminense, mas com gol nas controvérsias, uns falam que teve falta no Vinha. Eu achei que o Vinha entrou um pouco mole na jogada, deveria ser um pouco mais combativo, mas acabou ficando 1 a 1. Encerrou também a. Falando de Santos, encerrou também a partida no Sul. O Inter ganha de 2 a 0 do Santos. Santos que mais uma vez não joga bem. E está no mesmo balaio. São Paulo está do mesmo jeito. O Palmeiras, o Santos também se encontra. E no caso, o do Corinthians é um lugar à parte. Eu quero tratar o Corinthians um pouquinho mais para frente. Mas falando de Santos, tá complicado o Santos porque é o time que foi eliminado pela Ponte Preta. Jesualdo Ferreira cai. Aí é o time que também perde jogadores entrando na justiça, empata em casa com o Red Bull e vai ao Sul e perde. E pior ainda, sem produzir. Um time muito espaçado, sem jogar assim de verdade. Marinho muito combativo, tentando trabalhar sozinho. Soteldo, um corre-corre pra lá e pra cá. Mas no meio, hoje teve um Sanches muito apagado, não atuando bem. E o Inter soube ser letal. Boa partida do Guerreiro, fez um gol, deu passe para outro. Então o Inter mostrou ao que veio, fez o fator casa valer e o Santos mais uma vez, assim como o Palmeiras, ficou a desejar quanto a resultado e muito além do que isso, futebol apresentado em campo, que não é de hoje, o Santos está perdido. E a culpa não é só do técnico. Jesualdo Ferreira saiu, veio o Cuca. Santos não houve evolução. É uma partida, é duas, você não vê a reação dos jogadores. Isso que, se quando tem aquela troca de técnico, a gente fala, agora o time vai mudar. O Santos continuou na mesma. Então 2 a 0 no caso, merecido para o Inter e merecido a derrota para o Santos, porque nada produziu de relevante para que viesse mudar a natureza do jogo. Falando também de São Paulo. São Paulo que em casa conseguiu vencer. Conseguiu no encontro do São Paulo Futebol Clube com o seu maior ídolo recente, Rogério Ceni. Rogério Ceni que para mim, quanto a goleiro debaixo dos 3 paus, para mim, eu, palmeirense, sempre vi o Zete como mais goleiro do que o Rogério. Mas quanto a ídolo, o Rogério engole qualquer um. Eu acho que bate de pau a pau com Pedro Rocha, com o Poi,
Leônidas da Silva, com Raí, o pessoal dos Menudos também, tinha Miller, tinha Silas, tinha Sidney. Então era um grande time e o Rogério Ceni veio bater de frente. E mais uma vez, pela terceira vez, o embate Fortaleza e São Paulo. Acho que o Rogério Ceni, se não me engano, não sei se ele jogou também pelo... sendo como técnico pelo Cruzeiro, não sei se ele enfrentou o São Paulo, mas foi certeza que 3 partidas contra o São Paulo e Fortaleza, ele sendo técnico, o São Paulo sai vencedor. Não sei se é sorte pro São Paulo, mas mais uma vez o São Paulo não apresentou uma grande partida, passou longe disso. O Fortaleza foi o que tentou mais ofender, mas mostrando o bom jogador que é. Daniel Alves fez o gol, tentou jogadas insinuantes. Tietê foi um dos poucos lúcidos que tentava chutar de fora da área. O São Paulo é aquele pouco repertório. Por isso que eu coloco nesse mesmo balaio que os outros grandes de São Paulo. Parece muito com o Palmeiras, né? É muita bolinha voltando para goleiro para sair com o pé, que isso eu acho excessivamente irritante, eu não gosto. Tem gente querer imitar o futebol europeu, porque eles fazem, vão fazer também, mas a gente não tem capacidade nenhuma para isso. E quando não tem capacidade de chegar tocando até a área adversária, o São Paulo dá chutão. Isso também é muito espelho do Palmeiras também, que eu falo com mais propriedade. Então o São Paulo fica a desejar, mas a vitória veio. Então isso é muito melhor, muito mais gratificante. Mesmo o seu time não jogando bem, o seu triunfo vem. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras na final do Paulista. 2 jogos, não jogou bem contra o Corinthians. Empatou ambos, foi para os pênaltis. Campeão paulista. Muita coisa se apaga, se esconde, joga por debaixo do tapete. Mas futebol apresentado, ó, eu tô só de olho. São Paulo não está apresentando nem Palmeiras, Corinthians também não. Santos, então a turma de São Paulo pode apresentar resultados, mas o fator bola rolando, a jogabilidade, o prazer de querer ver o time, tirando a paixão, só o prazer de ver a bola rolando, aqui em São Paulo a gente está bem pobre, olhando para os 4 grandes. Agora, tentando deixar o jogo doido pro final, que foi Atlético Mineiro e Corinthians, vamos falar de Flamengo, que foi outra boa partida, pelo lado surpreendente. São Flamengo com um time completo, as estrelas, o maior time do Brasil e da América do Sul, que jogou de igual para igual com o Liverpool, me toma de 3-0 do Atlético Goianiense. Não é o Paranaense e não é o Mineiro, é o Goianiense. Foi engolido. Pega a estatística do jogo, mais chutes a gols, mais volume de jogo. Teve o golaço do terceiro do Ferrarese, que, meu Deus do céu. Aí vamos supor, todo mundo fica lambendo as bolas de Gabigol. Bom jogador. Nível Brasil, craque no Brasil. Europa, todo mundo fala que Gabriel Jesus é o volante da seleção brasileira por imposição do Tite. Nosso grande atacante, Gabigol, tá fazendo o quê? Não fez nada na Europa. Volta pro Brasil, se tornou rei no Brasil. Beleza. Jesus foi embora? Cadê o vestir na camisa agora? Vou chamar a responsabilidade. Era um jogo para ele aparecer. Para mostrar que com Jesus ou sem Jesus, o Flamengo é grande. Como é grande? Não vai deixar de ser grande, mas não jogou nada e todo mundo estava em campo. Aí tem essas conversas de Rafinha pode estar saindo para o Olympiacos. Pode ter Daniel Alves vindo para o Flamengo. É tudo objeções e suposições. Muita perfumaria, mas efetivamente nada tem. Ao jogo, o Flamengo não viu a cor da bola. Se lançava ao ataque bagunçadamente. Uma coisa que eu percebo no time do Flamengo, após a saída de Jesus, e até na fase final de Jesus, de Jorge Jesus no Flamengo, essa parte o retorno da parada que teve, o Flamengo já não vinha produzindo muito bem. Ganhou um turno do Campeonato Carioca, ganhou o Campeonato Carioca em cima do Fluminense, não produziu. O Fluminense, fraco Fluminense, como já citamos no começo do vídeo e no vídeos passados, com jogadores lentos, velhos e que produz pouco.
O Flamengo não produziu. Mas como o time é muito bom, acabou sendo campeão. Macula muita coisa, mas o time não estava legal. Como foi até o final da Libertadores, que o Flamengo jogou bem, mesmo não jogando tão bem assim, porque foi engolido pelo River Plate. Mas vamos supor, teve um volume legal. No Brasil dominou bastante. Mas quando pegou times melhores organizados, o Flamengo penou. Mas por caso do acaso, dentro da partida, acabou sendo campeão. Isso esconde muita coisa. E na partida, o que eu vejo, o Domenech, acho que tem que ser culpado, ele acabou de chegar, se bobear, não sabe nem o nome de cada um jogador. E acho que tem que botar na conta, é dos jogadores, dos líderes da equipe. Cadê o grande Rafinha, pegador de Gatorade, que ficou bravinho, falou que pensou que levou na zoeira, mas ele ficou bravinho, porque foi chamado de carregador de Gatorade no Bayern de Munique. Cadê o grande Gabigol, que faz pozinha, que eu sou fortinho, não sei o quê? Cadê? Contra o Goianiense não apresentou futebol. 2 partidas, 2 derrotas. O Flamengo tem que ser cobrado sim. Ué, é o time a ser batido. Todo mundo tá falando isso aí. Mais um de domínio. Cadê? Então, é obrigação sim. A gente vê jogadores assim, um jogador dito profissional. Viu o Gabigol sem camisa, a barriga dele tá quase igual a minha. tá, tá bem zoado, porque. E estão falando de um atleta, não tá falando de um tomador de cerveja. mas, mas é engraçado, o Flamengo ficou a desejar mesmo. Então, 3 foi pouco, teve um gol ainda anulado, mal anulado, que estava na mesma linha, era para ter sido 4 pro Goianiense, mas o Flamengo ficou muito a desejar. Agora, rumando para a parte final do vídeo, falar de. E que jogo, e que loucura, e que galo doido. Foi um jogo Atlético Mineiro 3, Corinthians 2. Começa o jogo, o Galo é o Galo do abafa. É o cara, é o time que vai pra cima, todo mundo, aquela muvuca. E o Corinthians, como sabiamente faz, ou retranqueiramente faz, ficou atrás. Suportou porrada e se segurou. E o Galo começou a ver que não tá dando pra superar essa barreira. Bateu contra a parede. Corinthians ia pra uma frente. Gol do Corinthians. Aquele jeito, ainda dá, não sei o que, mas complicado. Gol do Corinthians. Com jogada trabalhada. Imagine só. Depois de 1-0, gol do Jô. Parecia que estava impedimento, mas acho que não estava. Então, mas um pouco influiu. Jô de calcanhar para Arauz, o grande Arauz, discípulo do Sir De Federico. Meu Deus do céu, quem era De Federico? Os corintianos já se iludiram com ele. Então, não, pra mim sempre foi ruim. Mas, golaço do Corinthians e começou a dominar. O Atlético ficou perdido. E o primeiro tempo se encerra com 2-0 pro Corinthians. Eu fiquei surpreso. Que Atlético é esse que acabou com o Flamengo? Não acabou pelo no múltiplo, porque o Flamengo perdeu um caminhão de gols naquela partida. Mas o Atlético ganhou do Flamengo, campeão nacional, e vice-campeão do mundo, campeão da América. E o Corinthians, ruim, engoliu o Atlético. Falei, cara, que jogo é esse? O Atlético perdido, Corinthians não jogando bem, mas tocando a bola, sendo incisivo. Corinthians sem Gil, Corinthians sem Fagner e sem Luan. Luan é peso morto. Para. A época dele, se ele fosse bom, ele estava na Europa. Se ele foi do Grêmio para o Corinthians, é porque já tinha passado a época dele. Ele foi o melhor da América no título do Grêmio. Hoje, nossa, ele é o símbolo da má vontade, do péssimo futebol corintiano. Bota a foto. Você quer saber como é que o Corinthians joga mal? Bota uma foto do Luan e fica olhando para ela. Um descaso. Lembra um jogador tão bom quanto Lucas Lima. Esse eu conheço. É ruim. De marca maior. Mas isso aí. E o Corinthians foi pro segundo tempo. Pô, legal, caramba, legal, vamos continuar que tá bom. Começa o segundo tempo. E o Atlético voltou a carga, aquela loucura. Começa o segundo tempo, até os 16 minutos. Se eu te falar que 16 minutos do segundo tempo, o intervalo foi com 2-0. 16 minutos, Atlético 3-0, fez o quarto que ainda foi anulado. Um rolo compressor. É chute de longe, não sei o que, é toque, é tabelas entrando. O Corinthians ficou
parado. O time estático que ficou o Atlético no primeiro tempo se revirou. Sampaoli naquela loucura, vamos que vamos, e o que vamos deu certo. O vamos que vamos produziu bem. Aí que foi o grande trunfo do time atleticano. Engoliu o limitado time corintiano. Limitado, fraco, tudo isso o Corinthians com razão pelo que se apresenta, mas não é esse lixo todo que é. Você pega peças corintianas, não era para estar apresentando como tá. Eu pego, por exemplo, por isso eu estou falando, mesma peça, os 4 grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, pelos elencos que tem, não era para estar apresentando o péssimo futebol que tá. Aí você vê um Atlético Mineiro na loucura do Sampaoli, hoje, dentro das 24 horas, na última semana, é o melhor time do mundo, o melhor time do Brasil. Por quê? Porque ganhou do Flamengo e ganhou dando vareio no Corinthians. Vareio do minuto 0 até o 16. Depois, quando ficou 3 a 2, começou a cozinhar o galo também. Literalmente, ou cozinhar o gambá, não sei. Escolha, vocês que escolham. Mas o time da moda agora é o estrangeiro Sampaoli com o grande Atlético Mineiro. Então, mas eu acho que não há espaço para um grande brasileiro ser grande técnico. Então, o Corinthians foi engolido pelo Atlético Mineiro, jogou muito bem o primeiro tempo, mas mostrou as caras, mostrou o que é. Corinthians também que falta muita mais entrega de jogador. O time é limitado, mas não é o lixo que é, como gosto de querer pintar. E muito nisso, o próprio jogador começa a cair esse estigma, achar, o Corinthians é ruim, ganhar um Paulista tá bom. Não, para Palmeiras não tá bom, para Corinthians, nem para São Paulo e nem para Santos. Terminar um ano inteiro de futebol falando que ganhar um campeonato estadual tá bom, parou. Eu não tô satisfeito. Palmeiras campeão paulista? Não. Não tá bom. Eu quero mais. E tem capacidade para mais. Eu só cobro daqueles que podem oferecer mais. Palmeiras pode. Corinthians, se melhorar, pode também. Mostrou que fechadinho, compacto, com esse elenco que tem, dá para ir um pouco mais longe. Não é esse futebolzinho pobre, chato, que demonstrou na segunda etapa. Parou. Corinthians entrou em parafuso, entrou em pânico. Então, se encerra mais uma rodada e damos aquela passada nos resultados que nos importa, que a gente mais vive, né? É o time de São Paulo, é o Flamengo, que ainda é o alvo a ser batido. Agora tem Atlético Mineiro também, né? Vai fazer parte da nossa pauta também, jogando um bom futebol. Depois leva um puxãozinho de orelha do Corinthians, né? Que precisou, né? A soberba queria chegar em Minas Gerais, mas acordaram. Então é isso, pessoal. Os próximos vídeos, provavelmente eu não vou ficar todo o jogo assim, ficando pré e pós do Palmeiras. Quando partido que eu vou julgar mais de maior relevância, sim, eu vou fazer um pré e pós do Palmeiras. Se não, eu vou fazer um vídeo, pelo menos um vídeo semanal, ou abrindo ou fechando a rodada, ou só um fechando a rodada para dar uma passada na semana. Acho que é mais legal, fica um pouco mais light. Acho que para eu entrar na ideia com vocês, eu tô querendo mais impor, colocar mais vídeos para o canal se fixar. Mas o nosso vai ser uma coisa mais light. 1, 2 vídeos por semana. Então depende como vai ser o encavalamento dos jogos, a importância dos jogos. Então, mas futebol nacional é isso aí. Tem muita gente que gritou, rodou a calcinha lá porque viu Neymar em campo. Eu prefiro sofrer ainda com esse time aqui de verde. Então é melhor. Ganhando ou perdendo, sou Palmeiras ainda e sempre serei. E você que continue sendo Corinthians, São Paulo, Flamengo, Santos, mas que torça para o seu time, acompanhe seu time que é legal também. Então aqui agregamos, falamos de Palmeiras, falamos dos outros times, que futebol isso é paixão. Eu falo da minha paixão, falamos da sua e da nossa paixão, que isso é o futebol. Então, até mais pessoal.